Pessoal, boa noite. Vamos começar uma nova apostila. Essa apostila é o que nós vamos trabalhar no mês de setembro na disciplina de língua portuguesa. Então, vamos estudar as tirinhas, né? No mês passado, nós vimos as figuras de linguagem, que são recursos importantes para tornar a nossa comunicação mais expressiva, mais atrativa, dando um outro sentido. Então, as figuras de linguagem, elas estão presentes em vários textos do nosso dia a dia, principalmente naqueles que são midiáticos, que é aqueles que a gente encontra nas redes sociais, na televisão, enfim, e também nos textos literários. Então, a tirinha abaixo fala sobre suporte. A quarentena me transformou em outra pessoa. Acho que quando isso tudo acabar, ninguém irá me reconhecer, nem a mim. Então, essa característica desse gênero, que é uma tirinha, é um texto curto, né, feito em quadrinhos, que uma das características dele são a escrita, né, os recursos verbais, que são as escritas, o texto, e as não verbais, que são os desenhos, as ilustrações. Então, para entender esse tipo de texto, eu tenho que ler tudo, tanto a parte escrita quanto me atentar aos detalhes do desenho também. Por exemplo, a expressão do rosto dos personagens, né? A expressão facial, como que ela está desenhada, como que ela é apresentada. Então, nesse texto, há dois personagens que estão falando por telefone, que provavelmente eles são amigos, têm um grau de intimidade maior, né? Estão desabafando um com o outro, em que eles não podem se encontrar fisicamente devido às medidas de contenção ao combate da epidemia, né? Do coronavírus, que é a quarentena. Então, eles estão se falando pelo telefone, que não se pode mais encontrar pessoalmente. Então, o primeiro personagem faz uma confissão, dizendo que essa medida, esse isolamento, está transformando ele em outra pessoa. Pela expressão dele no segundo quadrinho, ele deve ter se tornado uma pessoa melhor, pois ele comenta que as pessoas não reconhecerão após esse período. Então, a gente percebe pelo olhar, né, pelas expressões faciais que ele apresenta, que as pessoas não reconhecerão ele após esse período. Veja o formato de coração nos olhos, né, que é a expressão facial. Podemos imaginar que ele deve estar mais calmo, mais solidário, mais altruísta, valorizando a vida e as pequenas coisas. Você também sente que mudou a sua personalidade, a sua pessoa dentro dessa pandemia? É o que está perguntando aqui, tá? Então, a segunda personagem também acredita que as pessoas não irão reconhecer, mas não pelos mesmos motivos da primeira, né? Percebemos que o motivo das pessoas não reconhecerem é a falta de cuidado com a aparência. Então, o motivo que o segundo personagem mal fala, né? Que ninguém irá reconhecer ele, é porque ele está desleixado, né? A gente vê que o cabelo está grande, o abdômen está mais avantajado, né? Pode dizer que ele engordou. Então, é nesse sentido que ele fala que as pessoas não irão reconhecer, devido à aparência física dele, enquanto o primeiro fala da questão do interior dele. Ele ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais altruísta, uma pessoa mais pacienciosa, né? Então, os motivos são diferentes para os dois personagens. O que é quebra de expectativa? A quebra de expectativa ocorre justamente quando o leitor é levado a esperar determinado desfecho, mas ele é surpreendido por algo diferente que em geral provoca humor, que é o caso dessa tirinha, né? Analisamos a figura e não somente a escrita, e no terceiro quadrinho o cabelo do personagem está grande, mal vemos os olhos dele. Então houve uma quebra de expectativa no sentido de que o primeiro personagem que nos é apresentado, ele está falando do interior. E o amigo dele, conversando com o amigo dele, a gente é levado a entender que ele também poderia ter mudado, né? O interior dele e não a aparência. Então, eles estão falando de coisas diferentes. Isso é a quebra de expectativa, quando a gente espera algo, só que o desfecho, que é o final da história, ele é diferente do que a gente espera. Por isso que é provocado o humor. Então, os personagens têm visões diferentes, isso causa ambiguidade. O que é uma ambiguidade? É um duplo sentido. O
primeiro fala de características psicológicas, enquanto o segundo fala da condição física, que ele está com cabelo grande, está gordo, né? Por isso que ele não vai ser reconhecido. Então, o que é ambiguidade? A ambiguidade é um recurso para causar humor nos textos. Ela acontece quando uma frase ou uma sentença pode ter mais de uma interpretação, né? Que é o caso da tirinha acima. Esse tipo de texto é conhecido como tirinhas. Esse nome surgiu porque a história se passa dentro das tiras, ou significa os quadrinhos, né? Parecido com as tirinhas, temos o cartoon, a charge e a história em quadrinhos. A diferença da tirinha para a história em quadrinhos está somente na quantidade. Histórias em quadrinhos contam uma história incompleta em quadrinhos, então a quantidade dela é maior, enquanto a tirinha são poucos quadradinhos, né? Então vamos ver essa tirinha. É da personagem Anésia. Anésia ficou popular por seu mau humor diante de situações do cotidiano do dia a dia. Veja que os quadrinhos aparecem numa posição diferente das duas anteriores, né? Enquanto as anteriores eram uma do lado da outra, formando uma fileira, e esse aqui somente duas fileiras, né? Então vamos lá, tem um personagem, a personagem Anésia na janela, tem um senhor passando, ela encara, ele fica com medo, ela fecha o olhar e ele começa a suar. Pare de julgar com os olhos as pessoas na rua, Anésia, né? Então a gente percebe que essa tirinha quase não tem texto. O texto escrito está somente no último quadrinho. Então temos que, o que a gente tem que fazer para entender essa tirinha? É prestar atenção nos recursos o quê? Visuais, o olhar da personagem, o olhar desse que está passando, o olhar de medo, esse quando ela franze a sobrancelha, recurso dos pinguinhos na testa, né? Ele está com o olho arregalado. Então, para a gente entender nesse tipo de tirinha, desse tipo de texto, que tem pouca frase, pouco texto, nós temos que prestar atenção na linguagem não verbal, que são os recursos visuais para poder entender todo o texto. Dando sequência, né, a gente vê um homem tranquilamente andando na rua, e de fundo essa figura, que é uma senhora, que chama Anésia. Depois a gente percebe que ela está lançando um olhar de bravo, que está analisando a pessoa que passa na rua. E no quinto quadrinho, né, parece o zoom dele, os olhos abertos, suado. E no último, a senhora falando para ela parar de julgar. Então, vamos às atividades. Então, tá. A primeira, neste momento que vivemos, a recomendação é ficar em casa. E quando saímos, devemos usar máscaras. Sendo assim, qual o motivo da Nésia estar lançando esse olhar de julgamento, né? Ela não pode sair de casa, mas ela fica lá da janela olhando. Qual que é o motivo dela estar olhando ele? Pensando neste momento de pandemia. O que será que ela estava pensando, né? Ela estava na casa dela, ela estava isolada. E a personagem que está andando na rua? Será que está fazendo a mesma coisa? E aí é para vocês explicarem, tá? Qual que é o motivo dela estar com aquela cara brava, tá? 2. Com qual objetivo a Nésia está fazendo isso? O que ela queria alcançar com esse olhar? O que ela queria que o personagem que está passando na rua fizesse? Que outra atitude ela queria que ele tomasse? Né? Para ele desconfiar, para ele ter uma outra atitude, para ele ir para casa, ok. Vocês vão analisar a tirinha e responder a 2, né? Qual que é o objetivo com que ela faz isso? 3. Pela expressão do homem no quinto quadrinho, podemos dizer que ela está obtendo sucesso na tarefa dela? Será que o olhar dela surtiu algum efeito para o personagem que está passando na rua? Sim, se for sim, por quê? O que te levou a perceber que o que ela falou surtiu efeito dentro da personagem? Tá? Vocês vão analisar a tirinha. Vamos para a próxima. Vejamos a próxima tirinha e responda da mesma personagem, tá? Esqueça a igreja, Dolores. Reze dentro de casa mesmo. Afinal, ele está em todo lugar. Deus? E o corona? Então, vejando no primeiro quadrinho, né, a mesma personagem, Anésia, aconselha Dolores que desde o início da pandemia está morando com a sua melhor amiga,
para que esqueça a igreja e reze dentro de casa. Por que você acha que a Nésia sugeriu isso para a amiga? Por que ela puxou essa conversa? Por que ela pediu para a amiga para esquecer a igreja e rezar dentro de casa? Qual que foi o motivo que levou ela a falar isso, tá? Próxima. Ainda observando o primeiro quadrinho, como você acha que Dolores recebeu o conselho da amiga? Sugestão: perceba a expressão de Dolores para perceber, né? Aqui no último quadrinho, né? E temos o segundo também, temos a expressão facial dela, o que mostra o que o rosto dela, né, está mostrando e o que ela está sentindo. Será que ela recebeu esse conselho? O que ela sentiu no momento? Vocês vão tentar definir qual foi o sentimento que ela teve aqui no segundo e no terceiro quadrinho, tá? Então, são atividades bem fáceis, tá? Referente a esses quadrinhos. A 6. No segundo quadrinho, a Nésia faz uma afirmação. Afinal, ele está em todo lugar. Quem que é esse ele? A quem que ela está se referindo quando utiliza essa palavrinha ele, que é um pronome? A quem ele se refere? E 7. E Dolores achou que a amiga estava se referindo a quem? Então teve uma ambiguidade aí, ou seja, um duplo sentido. Uma estava se referindo ao corona e outra estava se referindo a Deus, né? Esse que está em todo lugar. Então, vocês vão analisar essa tirinha e responder. A quem a Dolores achou que a amiga estava se referindo? A Deus ou corona? Vocês vão responder. Então, no 8, há uma quebra de expectativa, né? Que eu expliquei lá em cima, que é o que causa o humor na tira. O cartunista, que é o autor desse texto, se utilizou da ambiguidade, ou seja, esse duplo sentido, mais de um sentido para a tirinha. Tente explicar o porquê que essa ambiguidade ocorreu, o porquê que na tirinha houve essa possibilidade de outra interpretação. Por que uma respondeu Deus e o outro respondeu corona no texto? Qual foi a frase, qual foi o momento aqui que o autor fez essa frase que deu para a gente entender que seria uma ambiguidade, tá? Tente responder. Qualquer dúvida é só me perguntar que eu respondo. 9. No segundo quadrinho, a Nésia usa a palavra afinal, que é um advérbio de conclusão, ou seja, ele conclui o que estava falando antes. Apresente a que conclusão você chegou, né? Então, esse afinal que eles utilizam aqui, afinal ele está em todo lugar. Nesse segundo quadrinho, quando ela fala afinal ele está em todo lugar, o que vocês acharam que ela estava se referindo? A Deus ou corona? Antes de ler o último quadrinho. Então, essa resposta é pessoal, tá? Temos uma outra tirinha aqui. E aqui ela pergunta qual é a figura de linguagem que atribui fala aos seres inanimados, né? Que é a prosopopeia, que eu já expliquei nas aulas passadas. Você consegue identificar a qual espécie os personagens pertencem, né? O personagemzinho aqui dessa tirinha. Que espécie que ele é? Se ele é ser humano, se ele é bactéria, se ele é uma ameba, né? A 11. Pelas expressões do personagem, que é a questão facial, né? Percebemos que ele está triste, zangado, amedrontado, empolgado ou surpreso. Vocês vão responder também. No segundo quadrinho, ele continua sua afirmação dizendo: ele nos teme, podemos fazer qualquer coisa. A quem você acha que ele se refere o ele? Ele está se referindo a quem? Ele nos teme. Eles quem? Certo? E no último quadrinho, a personagem diz: acho que você foi contaminado pelos humanos. Quando se fala de contaminação, pensamos em doenças que um ser vivo pode passar para o outro. Em sua opinião, qual que é a doença que o personagem se refere? Percebemos nessa fala um posicionamento crítico ao comportamento humano. Qual que é essa crítica? Vocês conseguem identificar ao que ele está criticando em específico no ser humano? Tá? Então, essas são atividades dessa semana. Pessoal, qualquer dúvida, pode me perguntar.